O cabo dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, Jonathan Weigand, foi transferido para uma base no Peru em fevereiro de 1997. A base era instalada na montanha em um bunker, onde existiam radares e armas antiaéreas que possuíam o objetivo de identificar aviões de traficantes de drogas a fim de combater a chegada destes entorpecentes aos Estados Unidos. Em um dia, no final de março, início de abril de 1997, Jonathan estava de serviço cumprindo seu turno, quando por volta da meia-noite ele foi avisado que iria prestar auxílio a um acidente aéreo que havia ocorrido nas proximidades. Algumas horas depois, entre 3 e 4 da madrugada, Jonathan partiu, juntamente com outros militares em 5 ou 6 veículos, rumo ao local do acidente. O acesso era ruim e eles tiveram que passar no meio da mata, mas entre 6 e 7 horas da manhã, com o sol já começando a amanhecer, o grupo finalmente chegou na área do incidente. Jonathan e os sargentos Allen e Atkinson partiram na frente do grupo, liderando o trajeto a pé, até que encontraram o local exato do acidente. Logo de início, Jonathan achou estranho, pois ele já havia visto outros locais de acidentes aéreos e o ambiente não estava como deveria ser. As árvores, que normalmente ficam quebradas em acidentes aéreos, estavam cortadas, como se algo quente tivesse partido elas, como uma faca cortando manteiga. Também não haviam destroços espalhados pela área. Ao se aproximarem do local, Jonathan pôde ver a nave que estava acidentada e não era parecida com nada que ele já havia visto antes. O objeto estava parcialmente enterrado em uma colina em um ângulo de cerca de 45 graus. A nave tinha aproximadamente 10 metros de largura por 20 metros de comprimento e estava vazando um líquido viscoso de cor violeta esverdeada. Segundo Jonathan, este líquido parecia flutuar sobre o chão e se comportava quase como algo vivo. Outro detalhe que ele notou é que sempre que você desviava o olhar e olhava de novo, o tom de violeta esverdeado do líquido mudava. A nave possuía um formato entre o oval e o formato de lágrima, e uma luz girava em torno da nave vagarosamente, e Jonathan podia ouvir uma vibração vindo do objeto, que segundo ele era como um som profundo, parecido com o de um contrabaixo. O som e a vibração permaneceram por algum tempo, até que de repente pararam. Jonathan estava extremamente impressionado com o que estava vendo e se aproximava da nave cada vez mais, apesar da dificuldade, já que o objeto estava em uma colina bem íngreme. Jonathan conta que a nave não era lisa e que tinha várias saliências, como se fosse algo feito à mão, como se fosse uma obra de arte. Havia também grades que pareciam ser de ventilação, que possuíam um formato de guelra de peixe. Em certo momento, Jonathan também conta que ele encostou seu uniforme no tal líquido e sua roupa acabou sendo corroída como ácido, inclusive chegando a queimar os pelos de seu braço. A nave também apresentava alguns buracos nela que pareciam ser resultados de um míssil. Por isso, Jonathan concluiu que provavelmente a instalação onde ele estava havia derrubado aquela nave. Outro detalhe que Jonathan percebeu é que a superfície da nave não refletia a luz do sol, apesar de parecer ser metálico. No objeto, Jonathan pôde ver 3 cavidades que ele supôs se tratar de escotilhas, mas que ele não tinha certeza. Estas cavidades não estavam rentes à fuselagem principal da nave, elas se localizavam alguns centímetros para dentro. No topo do objeto, Jonathan viu também uma outra saliência, e esta sim era de fato uma escotilha, pois estava semi-aberta. Ele não conseguiu ver nenhuma luz ou qualquer coisa lá dentro, mas sentiu uma presença. Ele acredita que de alguma forma os seres que estavam na nave o acalmaram e o fizeram ter o desejo de ajudá-los. Porém, quando Jonathan já estava prestes a tentar abrir a escotilha, os sargentos Allen e Atkinson, que estavam mais distantes, começaram a dizer aos gritos para Jonathan sair dali.
Os dois estavam muito nervosos e xingavam e gritavam ordens para Jonathan se afastar, mas apesar da forma rude com que eles falavam, Jonathan diz que eles provavelmente estavam com medo que ele se machucasse. Ao mesmo tempo, várias equipes com uniformes pretos e sem identificação chegaram e abordaram Allen, Atkinson e Jonathan. Jonathan conta que estes homens pareciam ter entre 30 e 40 anos e eram bastante rudes nas suas ações. Enquanto Jonathan era conduzido para longe do objeto, uma outra equipe, também sem identificação, passou por eles vestindo roupas de proteção, indo em direção ao objeto. Depois de ser conduzido para longe daquela área, Jonathan foi colocado em uma maca, teve suas mãos algemadas e seus pés amarrados. Ele foi então colocado em um veículo e levado de volta para a base. No caminho, Jonathan conta que estes homens o xingavam e o ameaçavam, dizendo que eles não deveriam estar ali, que não prestavam atenção às ordens dadas, que eles não deveriam ter visto o que viram e que seria perigoso deixar eles irem embora depois do que viram. O que obviamente fez com que Jonathan imaginasse que eles provavelmente tirariam sua vida. Chegando na base, ele foi colocado em uma cela e por vários dias eles o interrogaram com ameaças e xingamentos. Quando Jonathan estava detido, ele conta que certa vez um tenente-coronel da Força Aérea, que também não tinha identificação no uniforme, disse a Jonathan que se eles decidissem o levar para a selva, ninguém nunca mais o encontraria. Em outro momento, um dos homens de uniforme preto sem identificação, que Jonathan reconheceu como sendo um dos homens que estavam lá no dia do incidente, perguntou a Jonathan aos gritos se ele era patriota e se gostava da Constituição. Jonathan respondeu que sim, e o homem retrucou dizendo que eles tinham seu próprio programa, que eles não obedeciam nada e que faziam o que queriam. Completou dizendo ainda que Jonathan não havia visto nada e que eles o eliminariam juntamente com toda a sua família. Além de toda a pressão psicológica que sofreu, Jonathan também conta que chegou a ficar um dia inteiro sem alimentação e água. Por fim, Jonathan foi obrigado a assinar papéis se comprometendo a nunca falar sobre o ocorrido e fingir que nada daquilo nunca aconteceu. Durante o tempo que esteve detido, Jonathan conheceu uma parte diferente da instalação na qual ele trabalhava. Partes em que, segundo Jonathan, tinham pessoas de outras nacionalidades, como chineses e alemães, trabalhando juntos, além de vários equipamentos como medidores a laser, grandes telescópios e radares com tecnologia de ponta. O que, segundo Jonathan, tudo aquilo e ainda uma cooperação internacional apenas para pegar traficantes que tinham como destino os Estados Unidos, simplesmente não fazia sentido. Depois de tudo que passou, Jonathan também começou a fazer uma conexão do que descobriu com outras coisas que já havia ouvido e visto na base. Ele conta que durante o seu serviço normal na instalação como guarda, antes do incidente, por vezes ele ouviu mulheres que trabalhavam nos radares comentando sobre objetos capturados pelos equipamentos que viajavam a velocidades superiores a Mach 10, ou seja, 10 vezes superior à velocidade do som, e que saíam da atmosfera terrestre. Além disso, um oficial sempre ia para o local e recolhia o livro de registros da base, e Jonathan, que estava ocupando a função de guarda da instalação nessas oportunidades, fornecia os formulários para que o oficial assinasse, dizendo que estava levando aqueles livros de registros. Depois de tudo o que aconteceu, Jonathan está convencido de que aqueles livros de registros descreviam os objetos que eram capturados no radar, e que toda a instalação tinha como objetivo real estudar e talvez até abater estas naves que têm provavelmente origem alienígena. E toda a missão de combate ao tráfico é na verdade só uma fachada para a real missão que a instalação desempenha. Outro aspecto que Jonathan destaca é que quando foi abordado por aquela equipe sem identificação no local do incidente, percebeu que eles agiam de forma muito coordenada e rotineira, como se já tivessem feito aquilo diversas vezes.
Quando retornou aos Estados Unidos após o incidente, Jonathan procurou pelo sargento Allen para conversar sobre o que havia acontecido, mas Allen o expulsou de sua casa e disse que nunca mais queria falar sobre o assunto. Todo o relato de Jonathan foi feito para o ufólogo Stephen Greer, que filmou seu depoimento. O vídeo com o relato completo de Jonathan estará na descrição do vídeo para quem quiser assistir. Neste caso, temos o intrigante relato de um militar que, aparentemente sem querer, viu uma nave alienígena que foi abatida. Obviamente que Jonathan não tem como provar tudo o que diz, mas há como se provar que de fato ele foi militar e trabalhou onde disse que trabalhou. Além de toda a descrição do objeto e daquilo que ele viu, algo que se destaca em seu relato é o fato de existir uma instalação militar de cooperação internacional no Peru, com a intenção de estudar e talvez até abater OVNIs. É sabido que a região da Cordilheira dos Andes, que passa pelo Peru, é local de vários fenômenos ufológicos, então seria de fato interessante ter uma instalação como aquela, mas ter uma cooperação internacional é algo que realmente soa como novidade, tendo em vista que a impressão que se tem quanto ao tema ufológico é de que cada país, principalmente os Estados Unidos, tentam guardar as informações que têm para si mesmo, tentando de alguma forma obter tecnologia extraterrestre e assim ganhar vantagem em relação aos outros países. Mas se realmente existir uma base de cooperação internacional, então seria algo ainda mais fantástico, pois demonstraria que a humanidade de fato se engaja no estudo ufológico. A única questão é o porquê esconderiam isso das pessoas, já que de qualquer forma estão trabalhando todos em conjunto. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.